Pessoal, bem-vindos ao Giro Econômico, nossa série de educação financeira. Falamos aí nos nossos últimos programas sobre a reserva de emergência, a importância de ter dúvidas de quando começar. E hoje nós vamos à prática, isso mesmo. Conversamos então com a Luciana Iquedo, assessora de investimentos e fundadora da Iquedo Investimentos, sobre como fazer e como criar essa reservinha que lá na frente vai fazer a diferença. Bem-vinda, Luciana! Olá, Janaína, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estarmos aqui hoje para ensinar a onde investir os recursos da reserva de emergência. A principal dúvida, neste momento, na verdade não é uma só, são várias, Quais são as melhores opções para criar uma reserva de emergência para quem nunca poupou na vida? Durante muito tempo, Janaína, as pessoas utilizavam a poupança como uma forma de guardar ali os recursos da reserva de emergência. Só que até 2012, a poupança ela rendia 0,5% ao mês. Depois de 2012, houve aí uma mudança e a poupança passou a render 70% da taxa Selic. E a taxa Selic ela veio caindo drasticamente nos últimos anos, até chegar ao patamar agora de 2% ao ano. Uhum. Então, aquela rentabilidade que a poupança ofereceu no passado, ela não oferece mais, e a inflação, em alguns momentos, tem superado a expectativa de inflação, superado aí a expectativa de ganhos, é o que a gente chama de juros real negativo, que a maioria dos brasileiros ainda seguem mantendo seus recursos na caderneta de poupança, né? E isso vai trazer um prejuízo porque o dinheiro vai perder poder de compra. Mas o que é que a gente pode usar aqui como alternativa? Eu gostaria de começar passando quais são os conceitos importantes aí para esse investimento. Ele precisa ser líquido. O que significa isso? Ele tem que estar ali à disposição no momento que eu precisar. Eu tive uma urgência hoje, eu vou lá e consigo resgatar o meu dinheiro para hoje ou amanhã, né? Certo. O segundo ponto é que ele tem que ter pouca volatilidade. O que isso significa? Que não seja ali aquele recurso que hoje eu tenho R$ 100, amanhã eu abro a conta, de repente eu só tenho 80, no outro dia eu tenho 110, que vai formando ali o eletrocardiograma, que é uma modalidade de investimentos que a gente chama de renda variável. Não pode, eu tenho que ter ou uma renda fixa, né, ou ali um investimento atrelado ao CDI que seja bastante conservador, que todos os dias ele cresça um pouquinho. E o terceiro ponto é a questão da segurança, que não se corre esse risco de colocar o dinheiro lá e o dinheiro sumir. Não, que eu tenha a convicção e a certeza que este dinheiro estará ali. E aí entram nas modalidades aqui de Tesouro Selic, fundos de investimentos DI e CDBs com alta liquidez, com liquidez imediata. Você falou de CDI. Para quem não sabe o que é CDI, Luciana, explica para o pessoal de casa rapidinho, porque é uma. Claro, vamos lá. A gente trabalha no Brasil com duas taxas de referência. A grande referência para nós é a taxa Selic, a taxa básica de juros. Mas, Janaína, o que isso impacta na minha vida? Impacta em muito, Tudo, porque né? todas as outras taxas de juros, os financiamentos, por exemplo, os empréstimos, né, que são os créditos pessoais parcelados, as taxas aí de cheque especial sempre derivarão dessa taxa. E outra taxa de referência é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, todos os dias à noite, os bancos fecham as suas operações e emprestam dinheiro entre si. Então, essa taxa é muito próxima à Selic e ela vai ser a referência para os investimentos conservadores. É a nossa referência, é o nosso benchmark. Perfeito. Eu até ia comentar com você, eu cheguei a ver, na televisão recentemente algumas matérias, Muitas pessoas nas filas dos bancos, para retirar o saque, o emergencial, o auxílio. Só que tem algumas pessoas que não têm nem conta em banco. E isso Sim. acontece e é verdade. Essa pessoa, ela pode ter uma reserva ou não? Ela tem que abrir uma conta no banco. Ela tem que abrir uma conta no banco. A gente vem aí num esforço do governo muito forte, desde o ano de 2005, um esforço pela bancarização.
E a reserva, esse auxílio emergencial, na verdade, foi uma grande oportunidade também para que pessoas que ainda não tivessem a conta em banco passassem a ter, e foram abertas muitas contas de forma automática. Então, esse também foi um movimento bastante inclusivo, Janaína. E essa é uma grande chance para a pessoa que, de repente, ainda não tinha tido a experiência, agora tem acesso a produtos financeiros diferentes, né? E muitas vezes eu escuto, é preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Mas não é preciso investir recorrentemente para ter bastante dinheiro. E a gente está falando aqui, assim, vamos colocar uma quantia, por exemplo, de R$ 100. R$ 100 normalmente é suficiente para que você ou inicie a sua reserva no Tesouro Direto, e aqui o melhor para a reserva de emergência é o Tesouro Selic, que você, por exemplo, também possa investir num fundo de renda fixa DI, mas aí eu tenho que sempre prestar atenção na taxa de administração que esse banco está cobrando. E agora tem alguns fundos, por exemplo, que para se investir conservadoramente, fundos que investem em tesouro, a taxa de administração está zerada, assim como a taxa de custódia que antes existia para todos os investidores no Tesouro Selic, em agosto foi zerada para os investidores que mantenham até R$ 10.000 nessa modalidade. E, por fim, a gente tem ali os CDBs, que também aceitam normalmente a partir de R$ 100 de investimento inicial. Então, você tem 3 boas opções para começar agora mesmo a sua reserva de emergência. Você acha neste momento, Luciana, que é uma alternativa para quem quer começar a guardar, nem que seja pouquinho, na poupança? Sim, olha, eu convido que a pessoa conheça essas outras alternativas, né? Por exemplo, o Tesouro Selic é muito simples. Às vezes, Janaína, essa sopa de letrinhas, ela assusta, né? E quando, lá antigamente, era muito comum, quando a gente nascia, já vinha muitas vezes com uma caderneta de poupança. Quando eu nasci, meus pais abriram uma caderneta de poupança que ainda tinha ali, né, o papel, Um que se anotava papelzinho, né? O caderninho, né? caderninho, aquilo que estava sendo depositado, e simplesmente a gente se familiarizou mais com esse nome, ele parece ser mais acessível e fácil de atender. Mas quando eu pego ali o Tesouro Selic, por exemplo, ele antes até tinha um nome, os títulos do Tesouro tinham nomes mais complicados, e aí era assim, né? NTN Série B, LFT, né? E aí isso assustava ainda mais. Então, o Tesouro também fez um movimento de trocar os nomes. Então, por exemplo, de NTN Série B passou para Tesouro Inflação Mais, ou seja, é o título do Tesouro que será remunerado a partir da inflação. Ou o Tesouro Selic, que é, na verdade, o tipo de investimento que está atrelado à taxa básica de juros. E eu vou comparar aqui as duas coisas, o Tesouro Selic e a poupança. A segurança do Tesouro Selic é risco soberano e a poupança é fundo garantidor de crédito. Os dois extremamente seguros, mas o Tesouro Selic é mais seguro do que a poupança. Ao investimento mínimo. Poxa vida, é muito difícil a pessoa que saia, se desloque, vá ao banco para depositar quantias inferiores a R$ 100. E R$ 100 já seria o interessante para você começar no Tesouro Selic. Mas na poupança eu saco no momento que eu quiser. No Tesouro Selic, também. Olha só. Mas e a rentabilidade é muito diferente? É muito diferente. Ainda que eu não entenda bem qual é ali a Selic, o que é a Selic, eu ainda não tenho isso muito claro, a poupança rende 70% da Selic. E o Tesouro Direto, 100% da Selic. São 30% de diferença, gente. É muita Bastante. coisa. E Uhum. por si só já é o estímulo para que você considere essa alternativa. Já que a gente falou então de Tesouro Selic, eu preciso de alguém para colocar esse dinheiro para mim? Tem que ter um banco para fazer isso? Eu preciso de uma corretora ou eu mesma posso fazer ir lá no banco e fazer? Não, você precisa ter um banco ou uma corretora que, por meio
do banco ou da corretora, você coloca o dinheiro no banco e faz a transação direto mesmo pelo portal do Tesouro Selic, que vai debitar essa sua conta no banco ou na corretora. Então, por isso que no início do programa a gente contou aqui a importância que é a bancarização e que se tem acesso a uma conta bancária. E hoje, Janaína, a gente tem aí diversas opções que vão além da conta física, né? São as contas digitais e que também atendem a essa funcionalidade, a essa necessidade. Luciana, eu quero agradecer, né, mais uma vez, porque assim, é difícil a gente falar de um assunto tão complexo, mas de uma forma fácil para que todos possam entender. E você está aqui com a gente por isso, né? Você consegue lidar com esse assunto de uma forma onde todos nós possamos entender. Eu é que agradeço, Janaína. Sempre muito bom estar aqui com você, contribuindo para que tenhamos aí muitos novos investidores transformando a própria vida. Um abraço. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau. E tchau para você também de casa. Nos vemos no próximo giro.